Marcos este que escreve o seu evangelho a um grupo de pessoas. Se fôssemos analisar os 4 evangelhos, nós vamos perceber que todo esse texto é descrito para uma determinada classe de pessoas. Aleluia. Mateus, como era judeu, ele escreve aos judeus. Aleluia. Então ele escreve de judeu para judeu. E como Mateus era judeu, ele começa então apontando aquilo que os judeus sempre valorizam, que seria de início, do capítulo 1 do Evangelho de São Mateus, apontando acerca da genealogia de Jesus. Ele coloca Jesus como sendo da raiz de Jessé, do rebento de Jessé, trazendo o mesmo cumprimento dito pelo profeta Isaías, quando vai escrever no capítulo de número 9, que da raiz de Jessé, que do rebento de Jessé, haveria um homem, e este homem, na descrição de Isaías, seria um menino que seria o príncipe de todos os homens. Mas numa visão de Isaías como profeta messiânico, ele começa dizendo que um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado estava sobre os teus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da fé. Anos se passa, então completa-se esta palavra profética, descrita então de um judeu para judeu. Marcos não era judeu, Marcos era grego, e por ser grego, então ele escreve a uma classe de gregos. Então ele exclui boa parte daquilo que os judeus então valorizavam, e começa a descrever a Cristo não como um homem descrito ali pela pessoa de Mateus, mas descrito como um servo. Então Marcos descreve a Jesus como sendo um servo sofredor, como sendo aquele que era Deus, mas tomou a forma de homem, e como forma de homem ele ainda foi mais além, tomou a forma de servo. Mesmas palavras ditas pelo próprio apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, no capítulo 4, a partir dos versículos 5, 6 e 7. Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas tomou a forma de homem, sendo servo até a morte, e morte de cruz. Ora, então, o Evangelho de São Marcos é descrito a Jesus como sendo um servo sofredor, um servo que está ali para carregar sobre os seus ombros o fardo do pecado da humanidade. Ora, mas perceba que todo o texto vai girar em torno de uma certa perseguição essa ocorrida por volta dos anos 60, 70 depois de Cristo. Todos os cristãos, por compreender o imperador romano Nero, que os cristãos estão crescendo de maneira desordenada, e por ser uma religião que estava crescendo principalmente entre a classe mais pobre, seria muito necessário matar esses cristãos, seria muito necessário barrar o crescimento desses, que estão falando em nome do Messias, que estão falando em nome de um Emanuel, um Deus conosco, que está falando em nome de um que irá ocupar o trono este que já havia se profetizado sobre a pessoa de Davi, mas da raiz de Jessé, do rebento de Jessé, haveria um homem, e este homem estaria sobre as palavras de seu primo João o Batista, quando ainda estava pregando sobre as margens do Rio Jordão, apontando-lhes o seu dedo de profeta: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis aí o homem a quem os profetas falavam. Eis aí o homem a quem os nossos pais, tanto patriarca quanto profeta, quanto sacerdote, ensinavam. Este homem e eu não tenho autoridade de abaixar e atar as sandálias de seus pés. Ora, mas continua então Marcos trazendo uma palavra profética aos irmãos. E Marcos, mesmo diante da perseguição, Marcos já tinha ouvido das palavras do próprio Mestre durante os 3 anos em que Cristo passou na terra, na casa de João Marcos, apresentando a sua última ceia. Naquela madrugada de quinta para sexta haveria de se completar o sofrimento de Jesus. Naquela madrugada de quinta para sexta, Jesus seria pego, e nesta mesma madrugada seria julgado e condenado. Qual seria o veredito? A morte de cruz. Mas o próprio Jesus, olhando para os seus discípulos e percebendo
que haveria de haver uma grande perseguição, e essa perseguição estava em evidência, e que os laços da fé deveriam ser fortificados, os alicerces da fé deveriam ser fortificados. Jesus começa então uma pregação, e nessa pregação está no Evangelho de São João, a partir do capítulo 14, no versículo de número 1. É uma injeção de ânimo que Jesus dá aos seus discípulos, quando ele reúne a todos numa mesa de ceia e começa a dizer: convém então que eu vá, é necessário então que eu vá. E no Evangelho de São João, no capítulo 14, no versículo número 1, Jesus começa a trazer uma palavra então profética: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas.